amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Numerical, classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando este trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nessa lição número 10, nós vamos estudar as profecias que despertam e trazem esperança. O texto-áureo dessa lição diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. A verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe se encontra em Jeremias 1, do 4 ao 10, Joel 1, do 1 ao 3 e Apocalipse 1, do 1 ao 3. Jeremias, capítulo 1. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, a seus filhos, e os filhos deles, a outra geração. E Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos então à introdução da lição, que diz: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desse livro desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Vamos falar primeiro aqui do finalzinho da introdução, que diz: a mensagem desse livro desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Desperta o povo de Deus para a mensagem profética e traz esperança. Muitos desses livros falam de momentos difíceis, mas também falam de momentos em que o Senhor vai dar o livramento. Agora, apenas uma observaçãozinha sobre profetas maiores e menores. Alguém pode perguntar: pastor, Daniel tem 12 capítulos e Oséias e Zacarias tem 14. Então eles têm mais capítulos do que Daniel. E aqui diz que não é pela o tamanho do autor ou o grau de importância do autor, mas pelo tamanho do livro. Vamos lembrar que a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita em capítulos e nem em versículos. Se você observar, o livro de Daniel era maior do que o livro de Oséias e é maior do que o livro de Zacarias. Apenas que, quando foram fazer a divisão por capítulos, o livro de Daniel ficou com menos capítulos, mas são capítulos maiores, contam uma história maior. Então, só para fazer essa pequena colocação, é apenas uma colocação, não é de tão importância assim. Agora vamos, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus.
Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos, como está em Isaías 37, do 5 ao 7, 2 Samuel 12, 7. O dicionário Vine atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, que é com referência ao passado, presente e futuro. Gênesis 27 e Apocalipse 1:19. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas. Hebreus 1:1, e nos últimos dias falou pelo seu Filho, é o texto da segunda-feira, na nossa leitura diária. É a palavra grega profetes, proclamador e intérprete, Antigo Testamento. Novo Testamento, né? Profetes, proclamador e intérprete da revelação divina. E Nabi, no hebraico, aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então, esses homens, seja os profetas maiores também os menores, porque serve para os dois, eram pessoas que traziam uma mensagem divina. Acabamos de ver que a Bíblia, nesse trimestre, é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a mensagem divina, nela não contém erros, ela é infalível, enfim. Então foi Deus falando ao homem através destes homens usados por Deus, chamados profetas. E a profecia, segundo o dicionário Vine, diz descrição antecipada da vontade de Deus, que quer com referência ao passado, presente ou futuro. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é o eu sou, ele é agora. Mas ele, na sua presciência, conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele usa os seus servos para que nós que somos limitados possamos entender algumas coisas que não seriam impossíveis entender se não fosse através da revelação divina. Agora vamos ver aqui os profetas Isaías e Jeremias. Então ele vai dividir aqui os profetas maiores. Na subdivisão 2 nós vamos ver Isaías e Jeremias, e na subdivisão 3 nós vamos ver Ezequiel e Daniel. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juiz divino, em 5:13, predisse o retorno de Judá do exílio em 48:20, profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, 7:14, e a virgem conceberá e terá um filho, e seu nome será Manuel, ou seja, Deus conosco, sua descendência de Davi, Isaías 11:1, e seu ministério libertador, Isaías 61:1-2, o Espírito de Deus está sobre mim, para curar os enfermos. Jesus usou esse texto quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, e ele fala exatamente isto, essa palavra se cumpriu hoje, essa profecia de Isaías. Jeremias igualmente vaticinou ou profetizou. A palavra vaticinar ou profetizar são sinônimos. A queda de Judá por causa do pecado, Jeremias 1:16, anunciou a restauração do remanescente em 50:19-20 e a chegada de Cristo com um renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, já que o livro Lamentações era um livro que falava sobre aquele sentimento, não de Jeremias, né? Apenas Jeremias está manifestando o sentimento, mas eles queriam perdão divino. O perdão divino aconteceu? Sim, aconteceu após o cativeiro, o Senhor trouxe eles de volta. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Então, voltamos a falar do ponto 1. Deus despertava por causa do erro. Ambos profetizaram no reino de Judá, Isaías um tanto ou quanto antes do cativeiro e Jeremias durante o cativeiro. Antes do cativeiro um pouco e até no período do cativeiro. Ele também profetizou, inclusive profetizou até para aqueles que já tinham ido para o cativeiro. Então trouxe um despertamento e uma esperança, porque Jeremias é quem profetiza que depois de 70 anos Deus traria aquele povo de volta. Agora vamos para os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado. Ezequiel 2:4. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. 2:3 de Ezequiel. Lembrar que a restauração requeria arrependimento. 20:21, do 3:20-21. Pronunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel 34:23-24. E Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Nós conhecemos bem a história de Daniel, tanto com Nabucodonosor, e depois lá na frente com Dado, depois que Babilônia caiu, e aqui ele cita 5:29, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Já estudamos isso numa lição passada, né, o 9:2.
e passou a clamar por misericórdia, 9:19. Como resposta, Deus liberou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo, o julgamento final, do 9:24-27. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Eu não sei se os irmãos observaram que o autor da lição nos mostra Isaías, Jeremias mostrando Cristo, ele diz aqui, aliás, Isaías primeiro, né? O Cristo como nascido de uma virgem, e outras profecias, porque Isaías foi chamado profeta messiânico, ele foi o que mais profetizou sobre o Cristo. Jeremias mostra Cristo como um renovo. Ezequiel mostra Cristo como pastor e rei. E Daniel fala sobre a vinda de Cristo. Todos esses homens, profetas maiores, profetizaram uma esperança, um despertamento para sair daquela situação cristal de adoração a falsos deuses, de idolatria, para virem para uma esperança de uma restauração futura, não somente para a nação, exatamente através de Jeremias 70 anos depois do cativeiro, mas a continuação da nação, para que o Messias pudesse vir e trouxer esperança não só aos judeus, mas a toda a humanidade. Vamos aqui então agora para o ponto 2, os profetas menores. Então, a primeira subdivisão diz, os profetas do reino do norte. Aqui vai ter uma subdivisão, uns profetizaram para o norte, outros pós-exílio, em pré-exílio, pós-exílio e tal. 2 profetas menores profetizaram para Israel, apenas para o reino do norte. Nós já estamos que depois de Salomão, quando veio Roboão, o reino foi dividido. Estamos isso na escola dominical, alguns trimestres passados, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, e o reino do norte foi o primeiro a cair pelos assírios, depois Judá caiu pelos babilônios. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, 6:1. Contudo, Deus aprovava a ação do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, 2, 6-8, 5:11. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento, 6:7. Osés condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo, da opressão. Vários textos aqui de Osés. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo, tanto em 9:14 como 14:4. Sempre as mensagens, meu amado irmão, são mensagens, às vezes, de dureza. Olha, vai haver um cativeiro, vai haver um problema. Aquele povo tinha pecado. A profetizar sobre cativeiro, sobre coisa ruim, não era um problema do profeta, não era culpa do profeta, não era o profeta, era um homem pessimista, um homem que queria atrapalhar o povo, como muitos reis falaram para eles. Não, eles estão falando a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque por causa daquele pecado, aquele povo iria para o cativeiro. Então, eles profetizaram isso que veio da parte de Deus, mas também trouxeram esperança. Amós falou sobre o cativeiro, mas falou sobre uma restauração. Osés falou sobre o cativeiro, inclusive Osés foi aquele homem que Deus mandou casar com uma mulher